Se este conteúdo te faz crescer, faz o mesmo pelo podcast. Subscreve e partilha com alguém que também precisa de ouvir isto. Vamos então ao episódio de hoje. E de repente aconteceu. Após mais de 25 anos, a saga do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul deu um passo de gigante. O Conselho da UE deu luz verde e algo que parecia uma miragem política tornou-se subitamente muito real. É uma daquelas notícias que nos faz verificar o calendário, não é? Para ter a certeza de que não voltamos a 2019 ou a 2010. Exato. A verdade é que este acordo esteve quase a ser fechado tantas vezes que, pronto, já se tinha tornado uma espécie de lenda urbana em Bruxelas. Exatamente. Parece que estamos a falar disto desde sempre. E é por isso que hoje vamos fazer uma imersão profunda nesta história. Certo. Não queremos apenas contar o que aconteceu, mas sim perceber porquê. Porque é que um processo que começou em 1999 demorou um quarto de século. O que está realmente em jogo para ambos os lados do Atlântico. E porquê é que a história ainda não acabou, mesmo com esta aprovação? Precisamente, a corrida de obstáculos ainda não terminou. E as fontes que reunimos para a nossa análise permitem-nos fazer isso mesmo. Desconstruir a cronologia, as táticas de bastidores e, acima de tudo, separar os mitos da realidade económica. Boa. É uma história complexa de agricultura, indústria, geopolítica e, claro, de muitos egos políticos. Ok, vamos lá desvendar isto. A negociação começou em 1999. É incrível pensar nisto. É verdade. Em 1999, o euro tinha acabado de ser introduzido como moeda escritural, a internet ainda estava a gatinhar para a maioria das pessoas. Era outro mundo. E esta negociação que começou nesse mundo, só agora chega perto do fim. Dá uma perspectiva da lentidão quase geológica da diplomacia comercial. Sem dúvida. E para contextualizar quem são os jogadores, o Mercosul, ou o Mercado Comum do Sul, é um bloco comercial sul-americano. Certo. Neste acordo, os parceiros diretos da UE são a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. A Bolívia, que aderiu mais recentemente ao bloco, fica, para já, de fora deste acordo específico. E a cronologia é mesmo essa que falamos. Começa em 99, arrasta-se durante 2 décadas e depois, em 2019, há aquele anúncio triunfal. Temos um acordo de princípio. Exato. Parecia que a meta estava finalmente à vista. Mas foi precisamente aí que tudo parou. O que é que correu mal em 2019? Bem, o que correu mal foi basicamente um choque entre a ambição económica e a realidade política. A oposição, que sempre existiu de forma mais discreta, de repente explodiu. E essa oposição teve um líder muito claro. A França. Claro. Paris levantou 2 bandeiras vermelhas. A primeira, e a mais visível publicamente, foi a ambiental. A questão da Amazónia. Exato. Focada na desflorestação da Amazónia, que estava a acelerar sob a presidência de Jair Bolsonaro no Brasil. Essa era a justificação, digamos, oficial. Mas toda a gente sabia que a verdadeira batalha era outra, certo? Exatamente. A segunda bandeira, e a mais importante para a política interna francesa, era a proteção dos seus agricultores. Os lobbies? O receio de uma invasão de produtos agrícolas sul-americanos, como a carne de vaca, mobilizou os poderosos lobbies agrícolas, não só em França, mas em vários outros países, e o acordo foi metido na gaveta. E ficou lá, a ganhar pó durante anos. O que é que mudou para o tirar de lá? Foram precisos 2 grandes catalisadores. Primeiro, a mudança de governo no Brasil em 2023. Certo. Por entrada de uma administração com um discurso ambiental muito mais alinhado com as preocupações europeias. Isso, removeu o principal argumento público da oposição. E o segundo? O segundo foi uma crescente pressão geopolítica, a urgência da UE em diversificar parceiros comerciais e garantir o acesso a recursos estratégicos aumentou exponencialmente. E foi isso que levou a von der Leyen a assinar o acordo? Foi isso que levou a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, a assinar o acordo no final de 2024. Mas ainda faltava a aprovação dos 27 Estados-membros no Conselho. E essa foi a batalha final que só agora terminou. Exato. E essa tensão toda nos corredores de Bruxelas mostra o quão alto era o que estava em jogo. Afinal, o que é que cada lado tinha a ganhar ou a perder aqui? Olhando para a Europa, percebe-se que há uma divisão clara. A Alemanha, com a sua poderosa indústria automóvel, e a Espanha, com laços históricos, sempre foram as grandes campeões do acordo. O que é que elas viam nele? O que é fascinante aqui é o acesso.
Para a indústria europeia, o Mercosul é um mercado de mais de 270 milhões de pessoas, que é, historicamente, bastante protecionista. Muito fechado. Muito. O acordo elimina tarifas altíssimas sobre carros, maquinaria, produtos químicos, farmacêuticos. Para a indústria alemã, por exemplo, isto é uma oportunidade de ouro. E não só para a indústria pesada. Não de todo. Também para produtos agrícolas de nicho, onde a Europa é rainha, como vinhos, queijos e azeite, que passariam a entrar com muito menos barreiras. Mas a estratégia vai para além de vender mais carros e queijo, imagino. Muito para além. Numa era de rivalidade crescente com a China e de incerteza nas relações com os Estados Unidos, a Europa precisa desesperadamente de diversificar as suas cadeias de abastecimento. E forjar novas alianças. Exatamente. E aqui entra o ponto mais estratégico, o acesso a minerais críticos. O Mercosul é rico em lítio, cobre, níquel. Matérias-primas essenciais para a transição energética. Precisamente para as baterias dos carros elétricos e para toda a transição digital que a Europa quer liderar. Este acordo não é só sobre comércio, é sobre a segurança económica da Europa a longo prazo. Ok. Do lado europeu, o foco é o acesso a mercados e a matérias-primas estratégicas. Mas, olhando para o outro lado do Atlântico, a perspectiva deve ser bem diferente. Sim, claro. Eles não temem que as suas indústrias, talvez menos competitivas, sejam engolidas pelos gigantes europeus. O que é que eles veem como a principal vantagem para correrem esse risco? Esse receio é absolutamente real e foi um dos grandes pontos de debate interno nos países do Mercosul. A vantagem, para eles, é o acesso ao mercado único europeu. Um dos maiores do mundo. Um dos mais ricos e estáveis do mundo, com mais de 450 milhões de consumidores. Para as suas exportações, que são maioritariamente matérias-primas e produtos agrícolas, isto significa uma diversificação crucial para não dependerem tanto da China. Que hoje é o principal parceiro deles. Exato. A longo prazo, a esperança é que o acordo atraia mais investimento direto europeu, trazendo tecnologia e know-how. E há também um incentivo financeiro direto, certo? Sim, e não é negligenciável. Para adoçar o acordo, a UE comprometeu-se a investir 1,8 mil milhões de euros através da sua iniciativa Global Gateway. Que é, no fundo, a resposta europeia à nova rota da seda chinesa. Lá está. É um programa para financiar infraestruturas e projetos estratégicos e, neste caso, o dinheiro destina-se a apoiar a transição verde e digital do bloco sul-americano. Portanto, temos um mercado combinado de mais de 700 milhões de pessoas, a promessa de eliminar tarifas sobre mais de 90% do comércio e uma poupança estimada só para as empresas europeias de 4 mil milhões de euros por ano. São números impressionantes. Tudo isto soa uma situação em que todos ganham. A lógica diria que este acordo deveria ter sido aprovado há uma década. No entanto, arrastou-se durante 25 anos com uma oposição feroz. Onde é que esta lógica económica choca com a realidade política? Choca diretamente no campo. Literalmente, o epicentro de toda a oposição na Europa está no setor agrícola. Claro. O medo, habilmente amplificado pelos lobbies, é que os agricultores europeus, que operam em explorações mais pequenas e com regras ambientais e sanitárias muito mais rígidas, Sejam esmagados pela concorrência. exatamente, pela concorrência do agronegócio sul-americano, que produz em larga escala e com custos mais baixos. Os produtos mais sensíveis são a carne de vaca, as aves, o açúcar e a soja. E essa oposição, para além de França, tem outros aliados de peso? Sim, é um eixo muito claro. Inclui a Polónia, a Áustria, a Hungria e a Irlanda. Todos países com setores agrícolas muito fortes? E politicamente muito bem organizados. A juntar a isto, claro, as preocupações ambientais genuínas de muitos cidadãos e partidos políticos sobre a desflorestação, que dão uma base moral a esta oposição económica. No entanto, há um detalhe nos números que me parece fascinante, porque desconstrói completamente o argumento principal dos opositores. Falo da cota da carne de vaca, o caso mais polémico. O acordo não abre as portas de forma ilimitada, pois não? De todo. E esse é um ponto crucial que muitas vezes se perde no ruído. O acordo permite que o Mercosul exporte para a UE uma cota de 99 mil toneladas de carne de vaca com uma tarifa reduzida. Uma tarifa de 7,5%. Isso. E essa cota só será atingida gradualmente, ao longo de 5 anos. Certo. E 99 mil toneladas parece muito, mas em que perspectiva é que temos de colocar esse número? É aqui que a narrativa do medo se desfaz.
Essas 99 mil toneladas representam apenas 1,6% do consumo total de carne de vaca na Europa. Apenas 1,6%? E o mais surpreendente é que este valor é menos de metade do que a UE já importa atualmente do Mercosul, só que a tarifas mais altas. Portanto, o impacto real no mercado é muito menor. O impacto incremental é, na prática, muito menor do que a retórica política sugere. Isso é um dado incrível. Mas, se os números são assim tão claros, por que é que esta narrativa da invasão de carne sul-americana tem tanta força? É apenas demagogia dos lobbies ou há um receio mais profundo que os números não contam? É uma mistura das duas coisas. Por um lado, é demagogia eficaz, porque proteger os nossos agricultores é uma mensagem politicamente muito poderosa e simples. Claro. Por outro lado, há um receio genuíno sobre a concorrência desleal. O agricultor europeu sente que joga com regras diferentes, mais caras, mais exigentes, e teme que este acordo seja apenas o início de um processo que a longo prazo o tornará inviável. É mais um medo existencial do que uma análise fria do impacto desta cota específica. E este ceticismo, como já mencionaste, também existe do outro lado. Os receios no Mercosul são uma espécie de espelho dos europeus, certo? Exatamente. Lá, o agricultor exportador está satisfeito, mas o industrial está preocupado. Com os produtos manufaturados europeus. Precisamente. O medo é que a sua indústria local não aguente a concorrência dos produtos europeus tecnologicamente mais avançados. E há também um receio de que as grandes construtoras e empresas de serviços europeias passem a dominar os concursos para obras públicas, asfixiando as empresas nacionais. As preocupações são perfeitamente simétricas. Completamente. O que nos leva ao momento decisivo. Com tanta oposição, como é que o acordo conseguiu, finalmente, a luz verde no Conselho? Qual foi a jogada de bastidores que desbloqueou o impasse? A chave esteve na matemática da votação e num país, a Itália. Para ser aprovado, o acordo precisava de uma maioria qualificada, o que significa que não era preciso unanimidade. Mas, por outro lado, podia ser chumbado por uma minoria de bloqueio. E essa minoria atinge-se com quantos países? Atinge-se com apenas 4 países, que juntos representem 35% da população da UE. E a França, com os seus aliados habituais, como a Polónia e a Áustria, não chegava a essa minoria sozinha? Precisamente, faltava-lhes um país grande. Todos os olhos estavam postos em Roma. Certo. A Itália, com um governo de direita e um setor agrícola forte, tinha-se mantido muito cética. Se a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, se juntasse ao não de Macron... Eles teriam a minoria de bloqueio e o acordo morria ali. Exato. A Itália tornou-se o voto decisivo. Então o que foi preciso para virar a Itália? Qual foi o preço do seu sim? Foi uma negociação intensa, de última hora, liderada pela Comissão Europeia. E as concessões foram muito cirúrgicas, muito dirigidas às preocupações italianas. Como por exemplo? Primeiro, a promessa de acesso antecipado a uma fatia de até 45 mil milhões de euros de fundos da política agrícola comum. Segundo, a redução das taxas de importação sobre fertilizantes, uma medida que beneficia diretamente os custos dos agricultores. E a cartada final, a mais importante, imagino. A mais importante, a criação de um mecanismo de salvaguarda, muito robusto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que permite à UE suspender de forma quase automática as importações de produtos agrícolas sensíveis do Mercosul, caso se detete uma perturbação séria no mercado europeu. Basicamente, deram a Roma um botão de emergência. Exatamente. Um botão de emergência para tranquilizar os seus agricultores. Com este pacote, a Itália mudou o seu voto para sim e a minoria de bloqueio de Macron desfez-se. O que, politicamente, é um golpe duro para o presidente francês, ele que se posicionou durante anos como o grande protetor da agricultura europeia contra este acordo. É um revés diplomático claríssimo. Mostra uma perda de influência de Paris em Bruxelas, especialmente quando comparada com o eixo Berlim-Madrid, que impulsionou o acordo. E acontece num momento de grande fragilidade interna para Macron. Exato. Ele lida com um governo minoritário, uma forte contestação. Não é de surpreender que os partidos da oposição, da extrema-esquerda à extrema-direita, já tenham anunciado que vão usar este fracasso para atacar o governo. A novela política francesa ganhou um novo capítulo. Sem dúvida. Então, para resumir o ponto da situação, temos um acordo histórico, com 25 anos de negociações, que finalmente superou o seu maior obstáculo, a aprovação pelos governos nacionais no Conselho da UE. Certo. Mas, como dissemos no início,
A história ainda não acabou. Exato. Falta o último passo, que não é uma mera formalidade, a ratificação pelo Parlamento Europeu. E essa votação pode ser complicada. A votação deverá acontecer nos próximos meses e o resultado está longe de ser garantido. A pressão dos lobbies agrícolas e dos grupos ambientalistas sobre os eurodeputados vai ser gigantesca. Podemos esperar uma votação muito renhida, decidida por uma margem curta. A saga continua, portanto, mas é inegável que o acordo nunca esteve tão perto de se tornar realidade como agora. Sem dúvida. E isto leva-nos a uma reflexão final, talvez mais ampla. Sim. Tendo em conta a feroz oposição interna, os anos de impasse e os sacrifícios políticos que foram necessários para o aprovar no último minuto, o que é que a determinação da UE em finalizar este acordo precisamente agora? O que é que isto nos diz sobre a sua estratégia global? É uma excelente pergunta. Talvez a resposta seja que a Europa percebeu que, num mundo cada vez mais polarizado entre os Estados Unidos e a China, a ideia de ser uma potência neutra já não é suficiente. Precisa de tomar uma posição. Precisa de ter relevância do que construir a sua própria rede de alianças estratégicas. E talvez tenha chegado à conclusão de que já não se pode dar ao luxo de deixar um parceiro como a América do Sul à deriva, ou pior, de o entregar de bandeja à influência de outras potências globais.